Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas histórias de família que, nossa, é cheia de drama, de engano, de destino. É a história de dois irmãos, uma mãe com um plano pra lá de audacioso e uma bênção que não era só um desejo de boa sorte. Não, era uma força que prometia moldar o futuro de uma nação inteira. Isso tudo nos joga para a pergunta principal, né? Quanto vale uma bênção? O que alguém estaria disposto a fazer para conseguir uma? Mentir? Enganar? Arriscar tudo? Até mesmo uma maldição? Essa pergunta vai ser o nosso guia hoje. Ok, vamos montar o cenário. Isaac, o patriarca da família, já está bem velhinho e cego. Sentindo que o tempo dele está chegando ao fim, ele decide que é hora de passar adiante a sua bênção mais importante, a da primogenitura. E olha, naquela cultura, isso não era só da boca para fora não. Era como se fosse um decreto profético. Algo que se acreditava que tinha o poder de mudar a realidade. Então, ele chama o seu filho preferido, Esaú, e pede para ele ir caçar e preparar um prato especial, para só então receber o que era seu por direito. Agora, para a gente entender essa confusão toda, a gente precisa conhecer os irmãos. De um lado, Esaú, o mais velho, um caçador, um homem do campo, e, o detalhe crucial, ele era bem cabeludo. Do outro lado, Jacó, o mais novo, que tinha a pele lisa. Aliás, o nome Jacó tem uma origem que quer dizer algo como aquele que segura o calcanhar ou, por extensão, suplantador, trapaceiro. Guarda bem esse detalhe porque, nossa, ele vai ser super importante. Mas tinha alguém ouvindo tudo escondido, Rebeca, a mãe. E o filho favorito dela era o Jacó. Quando ela ouve o plano do Isaac, ela não vê o destino acontecendo, ela vê uma chance de dar uma forcinha, de corrigir o rumo. E para ela, talvez não fosse só uma questão de eu gosto mais desse filho. Talvez ela realmente acreditasse que o Jacó era o mais preparado para receber essa bênção. E ela tá mais do que disposta a meter a mão na massa para garantir que isso aconteça. E que plano, hein? A Rebeca arma uma fraude super detalhada, super ousada. Ela mesma ia cozinhar. O Jacó ia vestir as roupas de caça do Esaú para ficar com o cheiro dele. E aqui vem o pulo do gato para enganar um homem cego. Ela ia cobrir as mãos e o pescoço lisos do Jacó com a pele dos cabritos para imitar a pele peluda do irmão. E o ato final, levar comida e pedir a bênção como se fosse o Esaú. O Jacó, claro, fica com medo. Ele fala, mãe, e se ele me descobre? Eu vou receber uma maldição, não uma bênção? Mas a resposta da Rebeca mostra uma determinação que, olha, é de arrepiar. Ela basicamente bate no peito e diz, se der ruim, a culpa é minha, a maldição cai sobre mim. Agora, só faz o que eu tô mandando. E agora a gente chega no momento decisivo. O plano está em ação, e o Jacó, todo disfarçado, entra na tenda do pai. É o clímax da história, aquele momento de tensão máxima, sabe? Que qualquer coisinha pode botar tudo a perder. Tenta imaginar a cena. O Jacó, talvez tremendo um pouco, chega perto do pai, oferece a comida e solta a mentira que ele ensaiou. Sou eu, o Esaú, seu filho mais velho. Imagina o coração dele batendo. Cada segundo ali devia parecer uma hora inteira. E é bem aqui que o plano quase vai por água abaixo. O Isaac desconfia. A voz não parece a do filho mais velho. Ele pede, chega mais perto, filho, para eu poder te tocar. É a hora da verdade. E mesmo ouvindo a voz do Jacó, quando ele toca naquelas mãos cobertas com a pele de animal, ele sente as mãos do Esaú. A desconfiança fica ali, no ar, sabe? Mas, no fim das contas, o plano funcionou. A combinação de tudo isso, o toque das mãos peludas, o cheiro de caça que estava na roupa e a cara de pau da mentira do Jacó, tudo isso foi mais forte que a dúvida do Isaac. O engano deu certo. Pronto, a dúvida foi embora. E o Isaac, ele dá a bênção. E como a gente já viu, isso não é pouca coisa. É o futuro sendo selado ali naquele momento. Uma proclamação que define tudo. Só que para o filho errado. E que bênção, hein? Isaac decreta que Jacó vai ter muita prosperidade, que povos e nações vão servir a ele, e aí vem a parte mais cruel para o Esaú, que ele seria senhor de teus irmãos. A bênção do primogênito, a bênção da liderança, do poder, foi oficialmente roubada. E para deixar tudo ainda mais dramático, a história diz que no exato instante em que o Jacó estava saindo da presença do pai, o Esaú chegou da caçada, com a refeição prontinha, a coisa toda foi descoberta por questão de minutos. Foi por muito pouco. E o que vem depois? Bom, é a consequência inevitável de tudo isso. A dor da traição vira raiva e a família simplesmente racha no meio. Quando Esaú percebe que a bênção já era, que ele perdeu para sempre, ele dá um grito descrito como um grande e muito amargo brado. É um momento de uma dor, de uma perda que a gente quase consegue sentir.
Ele implora para o pai por qualquer outra bênção, mas a principal, aquela que não podia ser revogada, já tinha sido dada. E essa dor toda, essa tristeza, rapidinho vira ódio puro. E é aqui que ele faz aquela conexão que a gente falou antes. Ele liga o que o irmão fez com o significado do nome dele. Ele pergunta, não é à toa que o nome dele é Jacó, porque ele já me enganou 2 vezes. Para ele, era como se o irmão estivesse finalmente mostrando quem ele era de verdade. Um enganador. E o resultado final disso tudo é terrível. O engano não causou só tristeza, causou um ódio mortal. Esaú decide que assim que o pai morrer, ele vai matar o Jacó. A bênção roubada quebrou a família e forçou o Jacó a fugir para salvar a própria pele. Mas a história do Jacó não acaba aí, como um simples fugitivo. Que nada, a jornada dele está só começando e ela vai tomar um rumo que ninguém esperava. E é aqui que a gente encontra o Jacó no fundo do poço, sozinho no meio do deserto, fugindo do irmão, sem ter nada, usando uma pedra de travesseiro. Ele conseguiu a bênção que queria, mas o preço foi o exílio, a solidão. Ele está completamente vulnerável. E é justamente aí, nesse momento de desolação total, que algo incrível acontece. Ele sonha com uma escada que liga a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. Uma imagem super poderosa, né? Uma conexão direta entre o divino e o mundo real, aparecendo justo para ele, um trapaceiro fugitivo. E lá no topo da escada, a própria voz de Deus fala com ele. E o que ele ouve é uma promessa que não só confirma, mas expande a bênção que ele roubou. A terra, descendentes incontáveis e a promessa de que ele seria uma bênção para o mundo todo. E talvez a parte mais importante para um cara fugindo, a garantia de que eu estarei com você e te protegerei. É como se aquela bênção que ele conseguiu de um jeito todo errado agora estivesse sendo carimbada, confirmada por uma autoridade muito, muito maior. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? A história de Jacó é a de um cara que trapaceou para chegar onde queria? Ou é a história de um destino tão forte, mas tão forte, que se cumpriu mesmo através de meios tão humanos e tão cheios de falhas? No fim das contas, o que é que molda o nosso futuro? A nossa própria esperteza ou uma promessa divina? Essa dança complicada entre os dois é que faz essa história ser tão incrível.